Eu não temeria um grupo de leões comandado por um cordeiro. Eu temeria um grupo de cordeiros comandado por um leão. Olá, amigos e amigas prósperos, ou que assim como eu buscam a prosperidade através do desenvolvimento pessoal, intelectual e espiritual. Aqui quem fala é Franciélio Miranda e seja muito bem-vindo a este canal sobre liderança e autoliderança. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre algumas das habilidades geniais daquele que é considerado um dos grandes gênios militares da história, sobretudo da história antiga, da antiguidade, que é o macedônio Alexandre, cognominado o Grande. Alexandre nasceu na Macedônia por volta do ano 356 e vem a falecer aos 33 anos de idade por volta do ano 323. Era filho de Felipe II, rei da Macedônia, e Olímpia, ambos, segundo Plutarco, o historiador que escreveu sobre grandes líderes da história da humanidade até então, escreveu também sobre Alexandre, diz que tanto Olímpia quanto Felipe eram descendentes de semideuses e que, portanto, Alexandre poderia ser considerado um semideus. Podemos citar com significativa margem de acerto pelo menos 3 habilidades geniais desse que veio a se tornar o grande gênio militar da história das civilizações, especialmente da história das civilizações da antiguidade. E também ele pertence ao rol dos grandes gênios de toda a história da humanidade. Então essas habilidades foram talvez aquilo que melhor definiram ou o levaram a se tornar quem ele se tornou, quem ele é conhecido na história. E as 3 qualidades que nós podemos citar como fundamentais são, primeiro, uma visão estratégica extremamente ampla, uma capacidade inspiradora e sua imensa capacidade de adaptação e de flexibilidade. Então essas 3 habilidades que nós iremos agora falar de maneira mais detalhada cada uma delas, foram então, na nossa visão, fundamentais para que Alexandre viesse a se tornar quem ele se tornou. Com relação à sua visão estratégica, as suas ações iam muito além daquilo que era convencional imaginar, acreditar. E essa habilidade de ter uma visão muito além daquilo que era convencional entre todos que conviviam com ele, faziam com que ele fosse desaconselhado muitas vezes a agir da maneira como ele acabava agindo. Então ele agia não impulsivamente, mas sim por ter uma visão que ia muito além da compreensão daqueles que o auxiliavam. E isso era um diferencial imenso, porque imagine se estávamos numa situação extremamente difícil, adversa e convencional no sentido das ações. Quais ações tomar diante de uma situação adversa, extrema, e quais ações que eram coerentes para uma visão, para aquela visão que os seus generais tinham diante da realidade do que já se vivenciou e daquilo que era possível vivenciar. Então era uma visão sempre convencional. Alexandre não pensava assim, ele sempre se imaginava numa circunstância em que ele pudesse agir de uma maneira que ninguém jamais ousou agir. Então esse era o grande diferencial dele naquilo que se refere a uma visão estratégica. A visão estratégica nesse sentido, num sentido não convencional, num sentido não vivenciado até então. E isso era muito difícil para os seus auxiliares, porque eles não entendiam essa capacidade que Alexandre tinha de ver e de imaginar ações que iam, de fato, gerar o resultado que ele esperava que gerasse. Precisava, claro, de bastante ousadia, de bastante coragem, de bastante energia e, sobretudo, de força para, então, enfrentar não somente o inimigo que estava numa circunstância, em ocasiões que eram de fato desfavoráveis para Alexandre, mas sim também com relação aos seus próprios auxiliares, os seus generais que ali tinham, além de tudo, experiências gigantes no que se refere ao combate em batalha. E essa ousadia, essa capacidade estratégica ousada que Alexandre tinha, confundia inclusive seus adversários, pois ele tomava atitudes e tomava ações, determinava ações, agia já justamente liderando aquelas ações
de maneira inesperada para o que era convencional, inclusive do ponto de vista do inimigo. E um exemplo que vai justamente mostrar na prática essa visão estratégica não convencional que Alexandre tomava, justamente foi a batalha de Gaugamela, que ocorreu aí por volta de 331 a.C., contra os exércitos de Dario III, que eram quase sempre 3 vezes pelo menos maiores. Seus exércitos eram 3 vezes maiores do que o exército de Alexandre. A ação de Gaugamela, a batalha de Gaugamela, que é uma batalha muito estudada ainda hoje por pesquisadores e curiosos de batalhas, a forma como Alexandre atuou, como ele resolveu atuar, que foi uma forma muito complexa e ao mesmo tempo muito objetiva e simples. Complexa por quê? Devemos considerar que devido ao imenso exército de Dario, ficaria absurdamente inviável você pegar uma tropa, uma fração daquela tropa e buscar bloquear determinado flanco para tentar envolvê-la. Imagine uma tropa de um exército pequeno, 3 vezes menor do que um grande exército, tentar envolver esse grande exército. Seria de uma percepção inicialmente extremamente complexa, o que evidentemente seria aparentemente inviável. Mas foi exatamente o que Alexandre fez. O que é que ele fez? Diante dessa situação extrema, ele conseguiu primeiro conduzir que a batalha ocorresse num local em que fosse favorável ao seu exército. Ele conseguiu essa proeza pelas suas habilidades anteriores à ação efetiva do combate. Ele conseguiu conduzir, instigar a fúria de Dario III para ser levado a esse local. E chegando a esse local, ele dispôs as suas tropas de tal maneira que ele pudesse ter flexibilidade, sobretudo nos flancos, pois o objetivo dele, desde o princípio nessa batalha, era justamente tentar envolver na direção de Dario pessoa, exatamente, ou seja, tentar localizá-lo e apontar naquela direção aquilo que ele tivesse de maior força, com ele justamente à frente. E assim ele fez. Então ele distribuiu sua tropa de tal maneira que visava encontrar uma fraqueza no avanço de sua infantaria, no avanço da infantaria inimiga, e então adentrar nessa fraqueza para ir em direção a Dario, pois imaginava ele que se ele evidentemente matasse a cabeça daquele grande exército, o império, aquele exército se diluiria. E assim ele fez. Houve uma falha na infantaria de Dario, num determinado ponto específico, próximo aos flancos, e ali ele focou com sua cavalaria e se direcionou diretamente para Dario, a ponto de chegar, inclusive, a confrontar visualmente. Ambos os reis se confrontaram visualmente. E nessa situação em que, de fato, Alexandre conseguiria chegar em Dario, Dario se viu desesperado e também auxiliado pelos seus generais, teve que recuar. Sobretudo, ele teve que sair, que fugir efetivamente do campo, porque aquele espaço estava aberto e ele seria realmente trucidado pela cavalaria de Alexandre, com Alexandre à frente. E isso, quando o rei recua dessa forma, recua sobretudo correndo, voltando desesperadamente, o que é que acontece? Seu exército se torna perdido, se vê perdido. E há uma grande debandada. E nessa debandada, Alexandre resolve recuar para apoiar um dos seus generais que estava numa situação bastante inferior, né? Um determinado flanco de sua tropa estava numa situação difícil, e ele volta para justamente apoiar esse general e também tentar envolver o máximo possível aqueles soldados de Dario que debandavam naquela ocasião. E isso então criou um caos extremo, um caos imenso nas tropas de Dario, que desesperou a todos, e Dario então foge, consegue fugir, se distancia de seu exército, consegue fugir, parte da sua tropa é trucidada pelos soldados macedônios, e outra parte consegue debandar para direções inclusive diversas. Assim, há uma dispersão inicial desse grande exército, o que não enseja dizer que ele foi destruído. Não, o exército de Dario não foi destruído aí nessa batalha. Mas essa batalha foi fundamental porque demonstrou a expertise fora do convencional de um general que até então era inclusive desprezado pelos exércitos persas, né, do rei Dario.
que era o exército persa. O Império Persa era, na verdade, a civilização do mundo até então conhecido, pois a sua área de abrangência era extremamente gigante, imensa. E era improvável, numa primeira percepção, que um exército de um reino tão pequeno como era a Macedônia poderia vencer aquele império. Mas nessa batalha, que não foi a primeira, é claro, mas essa grande batalha que houve em Gaugamela demonstrou o quanto Alexandre de fato era um gênio militar extraordinário e era uma liderança de energia muito firme, muito efetiva, muito inteligente e ao mesmo tempo ousada e corajosa. Então essa batalha ela pode significar de maneira material, ela pode materializar aquilo que nós definimos como uma visão estratégica. Era efetivamente uma visão estratégica com ações operacionais, evidentemente, estamos tratando, pois, de uma batalha e é lógico que nós estamos falando de ações efetivas em que soldados entram em confronto e morrem, reis entram em confronto e um dos reis acaba perdendo de alguma maneira aquela batalha. A segunda habilidade que nós podemos demonstrar de Alexandre, né, como gênio militar, do seu próprio perfil, da sua própria natureza, é com relação às suas ações inspiradoras. Ao comandar seus soldados, ele tinha uma energia inspiradora incrível. Ele mostrava, ele apresentava, ele motivava, ele inspirava o soldado, todos os seus soldados, de maneira muito profunda. Ele conseguia penetrar na mente de seus subordinados de tal maneira que os subordinados compreendiam aquela energia, absorviam aquela energia, ou seja, ele transmitia não somente com palavras, mas com sua própria postura, suas ações, a sua capacidade de justiça interna que ele tinha também era imensa. Essas habilidades fizeram com que o soldado se sentisse sempre inspirado por aquele grande homem, que de fato era um grande homem nesse aspecto sobretudo. Então, essas habilidades de Alexandre o faziam inclusive apresentar oportunamente, né, diversos discursos que eram sobretudo materializadores dessa inspiração que ele tinha, que ele demonstrava, que ele apresentava. Não somente suas ações no campo de batalha, de forma efetiva, em que os soldados viam de fato que ele era um líder que estava indiscutivelmente à frente das maiores batalhas, dos maiores perigos, das maiores adversidades, mas também ele materializava isso ao falar. Ele usava palavras muito pontuais, muito específicas, muito bem direcionadas e com uma sabedoria que era muito além daquilo que se compreendia até então. Devemos lembrar e mencionar que Alexandre foi aluno do grande filósofo Aristóteles, né? Alexandre ele teve essa felicidade pelo seu pai, através de seu pai, de ser aluno do grande filósofo atemporal, filósofo clássico Aristóteles, que foi por sua vez aluno de Platão e Platão por sua vez aluno de Sócrates. Então nós estamos falando de uma época, de um período da história da humanidade, do ponto de vista da filosofia, que talvez seja o verdadeiro ápice da história das civilizações no que se refere ao aspecto dos estudos da filosofia, do pensamento da filosofia, né? Inclusive há quem diga que a filosofia atual, desde Platão, ela não é senão uma nota de rodapé da própria filosofia desenvolvida por Platão. Pois bem, voltando para Alexandre, nós devemos reiterar que essa capacidade inspiradora que ele tinha, tanto no processo de ação efetiva, como ao falar, ao se comunicar com sua tropa, fizeram com certeza dele um grande líder inspirador, que fez com que seus soldados fossem aos confins da terra em busca daquilo que ele procurava. Na verdade, Alexandre procurava muito mais do que se imagina que ele procurava. Podemos imaginar que Alexandre buscava riquezas e poder político. Isso também ele procurava. Mas Alexandre procurava algo muito maior do que isso. Ele procurava integrar as civilizações que ele fosse encontrando para formar uma grande Macedônia, uma grande nação, um grande império, em que as culturas, inclusive, pudessem se anexar, se conectar e se formar, a partir de então, uma grande cultura que fosse um processo, um negócio chamado multiculturalismo, fosse algo que tivesse
uma multitransformação, em que as civilizações pudessem compartilhar aquilo que elas tinham de melhor. Esse era talvez o grande projeto desse gênio que veio a se tornar Alexandre. Uma situação que nós podemos dizer como exemplo do exercício da inspiração do líder Alexandre foi com relação à travessia do rio Grânicos, que ocorreu aí em 334, e que a atitude corajosa, destemida e inspiradora de Alexandre fez com que seus soldados acabassem seguindo-o naquela situação que foi extremamente perigosa, extremamente difícil. E essa ação inspiradora de Alexandre acabou por transmitir esse espírito no meio de sua tropa. E ele jamais perdeu esse espírito desde então. Na verdade, ele já tinha inspirado de alguma maneira esse espírito, porém essa ação específica da travessia do rio Grânicos fez com que ele conseguisse impregnar cada soldado seu com aquela energia inspiradora que ele tinha, que ia muito além de suas palavras. A terceira habilidade de Alexandre, nós poderemos dizer que se tratava da questão da adaptabilidade e da flexibilidade que ele tinha, né? Ele tinha um temperamento ousado, isso é indiscutível. Ele era, porém, um grande observador. Ele observava as fortalezas e fraquezas que existiam em sua volta. Ele estava sempre observando. Uma das características mais fundamentais desse grande líder era a sua capacidade de observação. Então ele observava as fraquezas e fortalezas de quaisquer circunstâncias, ocasiões, situações, exércitos, pessoas que viviam ao seu redor. Ele não deixava passar nada disso. Estava sempre observando quais eram as fraquezas e quais eram as fortalezas que ele tinha que enfrentar. E para isso ele desenvolvia adaptabilidades, flexibilidades com o fim de conectar, de anexar aquilo que fosse mais conveniente e aquilo que fosse mais proveitoso para que suas forças pudessem agir de forma exitosa. Então essa era uma habilidade imensa, a habilidade de se adaptar às circunstâncias que aconteciam no seu entorno, que mudavam no seu entorno, bem como a flexibilidade de aceitar que essas circunstâncias de adaptabilidade eram fundamentais. Um exemplo que nós poderíamos dizer sobre essa habilidade de flexibilidade e adaptabilidade de Alexandre foi com relação ao cerco de Tiro, que ocorreu ali por volta de 332, em que Alexandre fez um cerco, sitiou aquela cidade e pacientemente foi pensando, analisando, percebendo o que é que era possível, até chegar ao ponto em que ele construiu pacientemente uma ponte que pudesse conduzir suas forças àquela cidade e tomá-la de maneira muito genial até, inclusive. Porque não só genial pela ação específica de ter se adaptado às circunstâncias e construído uma estrutura que pudesse levar suas forças a conduzir, mas também pela habilidade que ele teve de, com a paciência necessária e com a sabedoria que caberia, que era necessária, melhor dizendo, para que ele pudesse então aplainar, que ele pudesse apaziguar ali a energia de sua tropa, ele teve a sabedoria de, dessa maneira, conseguir fazer com que as forças militares pudessem convergir naquela direção, e ocorreu o resultado final, que foi justamente depois de ter sitiado essa cidade e construído essa estrutura que pudesse conduzir seu exército até chegar àquela cidade, a superar as barreiras que aquela cidade impunha com suas fortalezas, pudesse então conquistá-la. Essa ação efetiva demonstra o quanto Alexandre de fato era uma figura adaptável e flexível. Todas essas habilidades e outras tantas que poderíamos aqui citar, e que não é o propósito, nem mesmo o propósito é o de biografarmos aqui a vida de Alexandre. Esse vídeo não tem essa intenção. A intenção nossa aqui é apenas apresentar pelo menos 3 habilidades geniais que esse general teve de maneira muito clara nas suas ações ao longo de sua trajetória no mundo, que foi uma trajetória muito rápida. Alexandre se torna rei aos 20 anos e aos 33 Alexandre morre. Então veja, são 13 anos apenas, basicamente, de ação efetiva como um grande líder
um grande conquistador que veio a conquistar o mundo, veio a construir um novo império, muito maior do que o Império Persa até então existente. E todas essas habilidades fizeram desse grande gênio militar um nome que jamais se apagou da história. É um nome estudado por diversas personalidades da história do homem, desde César até os contemporâneos, líderes contemporâneos da humanidade de então. Porque justamente por causa justamente de ser quem ele foi, de agir como ele agiu e de comandar e chefiar e liderar como ele fez. É sem dúvida um gênio inspirador que de todos nós requer que estudemos, que busquemos conhecer com certa profundidade suas grandes habilidades de líder, cujo propósito aqui sobre liderança é justamente as intenções, os objetivos do canal. E se você conhece alguma habilidade de Alexandre que nós deixamos aqui passar, que nós por alguma razão não mencionamos, mas que você considera mais importante do que essas que nós mencionamos, pedimos que comente aí, faça suas observações, que isso ajuda bastante o canal a discutir, aprender e melhorar aquilo que nós buscamos mostrar, apresentar e, de certa forma, contribuir para que todos nós possamos aprender e apreender algum conhecimento. O propósito deste canal é justamente buscar o conhecimento, buscar a verdade e entendê-la, as verdades históricas, as verdades, inclusive também filosóficas e talvez teológicas em alguns dos vídeos que nós aqui nos propusemos a apresentar, e apresentar aqui de maneira a podermos discutir, entender, compreender melhor esse conhecimento que buscamos. Por isso é importante a sua participação, seu comentário, e se você gostou de alguma maneira, se esse vídeo apresentou algo, te trouxe algo, algum conteúdo que você não conhecia, considere se inscrever no canal, comentar, compartilhar e ativar as notificações do sininho. Agradecemos a sua participação, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.